Boa noite, que a paz de Deus visite o seu quarto, a sua mente e o seu coração neste exato momento. Antes de qualquer palavra, eu quero que você entenda algo muito importante sobre você mesmo. Lá no fundo, você não quer desistir. Você está cansado, está ferido, está decepcionado, talvez até confuso, mas o seu coração não está pedindo um fim, está pedindo força para recomeçar. E é justamente por isso que Deus te trouxe até esta oração da noite. Não é por acaso que, com tantas coisas para ver, ouvir e fazer, você está aqui agora, ouvindo palavras que falam exatamente sobre o que você está vivendo. Ao longo dos dias, a vida vai pesando em cima da gente. Situações que não deram certo, pessoas que decepcionaram, planos que fracassaram, portas que pareciam abertas e de repente se fecharam. Talvez você esteja ouvindo essa oração depois de um dia em que mais uma vez algo não saiu como você esperava. Mais uma tentativa frustrada, mais uma conversa difícil, mais uma conta que apareceu, mais um conflito, mais uma situação que te deixou com a sensação de que as coisas nunca vão se alinhar de verdade. A alma cansa, o corpo pesa, a mente se enche de perguntas e em algum momento o pensamento de desistir começa a sussurrar. Mas é aqui que o Espírito Santo coloca a mão sobre a sua história e traz uma verdade suave e ao mesmo tempo firme ao seu coração. Você não foi criado para desistir, você foi criado para recomeçar com Deus. O recomeço é muitas vezes mais difícil do que o começo. Quando você começa algo pela primeira vez, vem cheio de expectativa, cheio de energia, cheio de sonhos. Mas quando precisa recomeçar, você carrega lembranças, frustrações, marcas, cicatrizes. Recomeçar significa olhar para lugares onde você já se feriu e ainda assim escolher acreditar que pode ser diferente. É como pegar uma casa que já existe para reformar. Construir uma casa do zero é desafiador, mas você vê tudo sendo levantado diante dos seus olhos. Já reformar é descobrir aos poucos problemas escondidos na tubulação, na parte elétrica, nas paredes, em lugares que você não alcança com os olhos. Cada parede quebrada revela algo que precisa ser consertado. É mais poeira, mais barulho, mais bagunça, mais tempo e mais paciência. Assim é com a alma, quando Deus te chama para recomeçar. Muitas vezes Ele também te chama para lidar com coisas antigas que ficaram mal resolvidas e que agora Ele quer curar. Talvez você se sinta exatamente assim, cheio de rachaduras internas que ninguém vê. Pessoas olham para você de fora e dizem que está tudo bem, que você é forte, que você aguenta, que você é o ombro amigo. Mas só Deus sabe quantas vezes, depois de ouvir o desabafo dos outros, você deitou a cabeça no travesseiro sem ter ninguém para ouvir o seu. Só Deus sabe quantas noites você passou acordado pensando se ainda fazia sentido tentar de novo. Só Ele sabe de quantos não você já recebeu, de quantas portas você já bateu, de quantos planos você já teve que enterrar em silêncio. E é por isso que, nesta noite, Deus te chama para uma conversa profunda. Não é uma oração qualquer, é um tempo em que Ele está te lembrando de algo precioso. Por mais cansado que você esteja, o recomeço com Ele ainda é possível. E mais do que possível é plano dele para você. Ele não quer que você viva prisioneiro do passado, preso ao que deu errado, ao que falhou, ao que te machucou. Ele quer te conduzir a um novo tempo, a uma estação em que você consiga olhar para frente sem estar sempre arrastando o peso de ontem. A palavra de Deus diz que não devemos ficar presos às coisas passadas, nem ficar o tempo todo considerando as antigas, porque o Senhor faz coisa nova. Essa é uma palavra de recomeço. É Deus te dizendo que
O que deu errado lá atrás não tem o poder de apagar o que ele ainda quer fazer. Aqueles episódios dolorosos que marcaram a sua vida hoje são lembranças, mas não precisam ser correntes, não precisam ser cadeias te prendendo nos mesmos medos, nas mesmas respostas prontas, do tipo, eu não consigo, eu não nasci para isso, nada dá certo para mim. O que aconteceu não existe mais como presente, existe apenas na sua memória. E Deus quer tocar justamente nesse lugar. Talvez você tenha medo de tentar de novo, porque pensa que vai sofrer de novo. Talvez tenha medo de amar de novo, porque foi traído, enganado, rejeitado. Talvez tenha medo de empreender de novo, porque um projeto faliu. Talvez tenha medo de se aproximar de pessoas de novo, porque amizades se romperam da pior forma. Talvez tenha medo até de se entregar a Deus de verdade, porque em algum momento associou dor à caminhada espiritual. Mas o recomeço não é repetir a história antiga, é permitir que Deus escreva algo novo. Lembre-se da história de Pedro. A Bíblia conta que ele passou uma noite inteira pescando e não pegou nada. Para um pescador, não era apenas frustração emocional, era também uma preocupação prática. Ele precisava do peixe para sustentar a casa, para vender, para comer. Ele voltou do mar cansado, frustrado, com as mãos vazias. Quem já tentou muitas vezes e não viu resultado, sabe bem o que é voltar com a sensação de que o esforço foi em vão. Mas Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus usou o lugar de frustração como plataforma para um milagre. Depois de falar à multidão, Jesus olha para Pedro e diz que ele deve voltar ao mar e lançar as redes novamente. Humanamente falando, fazia pouco sentido. Pedro conhecia o mar, conhecia o tempo, conhecia a pesca. Ele poderia simplesmente se recusar, dizer que já tinha tentado, que estava cansado, que não valia a pena repetir algo que não funcionou. Ele até expõe a frustração dele, mas acrescenta uma decisão que muda tudo. Apesar de tudo, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Esse é o ponto-chave do recomeço com Deus. Não é recomeçar por impulso, é recomeçar sustentado pela palavra dele. E quando Pedro obedece, o resultado é tão grande que as redes quase se rompem e os barcos quase afundam de tantos peixes. Aquela noite vazia dá lugar a uma manhã de abundância. Aquela frustração silenciosa dá lugar a um testemunho que atravessa gerações. Tudo isso porque, mesmo cansado, Pedro se permitiu tentar mais uma vez. Agora com Jesus como centro da decisão. Essa é a chave que Deus está colocando no seu coração nesta noite. Não é sobre tentar porque você é forte, é sobre recomeçar porque Ele é fiel. Agora, antes de começarmos a orar de forma mais direta, eu quero que você faça algo simples aí onde está. Se for possível, feche seus olhos por alguns instantes e respire fundo. Enquanto respira, imagine você colocando diante de Deus todas as áreas da sua vida em que você sente que precisa de um recomeço. Sua vida espiritual, talvez esfriada pelas lutas, sua vida emocional marcada por decepções, sua vida financeira apertada, instável, sua vida familiar desgastada por conflitos, seus sonhos que parecem ter perdido o brilho. Apresente tudo isso, mesmo que seja em pensamento. Deus entende até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Agora vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco na Tua presença juntamente com esta pessoa que ora comigo. Tu sabes como ela chegou até aqui. Tu sabes das lutas, dos cansaços, das frustrações acumuladas. Talvez ninguém ao redor entenda o peso que ela carrega por dentro, mas o Senhor sabe de cada detalhe, de cada lágrima que ela enxugou sozinha, de cada noite em que o sono não veio porque a mente estava cheia
de preocupações e medos. Nessa hora, meu Deus, eu te peço, visita essa vida de uma forma profunda e especial. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que não querem desistir, mas estão pedindo forças para recomeçar. O Senhor conhece a história de cada um, sabe onde foi que a esperança se machucou, sabe qual foi o episódio que deixou o coração tão desconfiado. Eu te peço que o teu Espírito Santo entre nessas áreas quebradas e comece um processo de cura. Vai tocando nas lembranças que ainda doem, nas cenas que ficam se repetindo na mente, nas palavras que foram ditas e que ainda ecoam como feridas abertas. Vai arrancando o peso da culpa, vai arrancando o peso da vergonha, vai arrancando o peso das comparações. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está se sentindo cansada de ser forte o tempo todo, cansada de ser apoio e quase nunca ter em quem se apoiar, cansada de ser o ombro que acolhe, mas que quase nunca é acolhido, cansada de tentar acertar e acabar se decepcionando novamente. Que nesta noite o Senhor a envolva com um amor tão real, que ela consiga sentir no mais profundo da alma que não está sozinha, que não foi abandonada, que não foi esquecida. Mostra a ela que o Senhor continua escrevendo a sua história, mesmo nos capítulos que ela não entende. Pai querido, eu te peço um toque especial na mente dessa pessoa. Quantos pensamentos de desistência têm sido soprados diariamente? Quantas vezes ela escuta dentro de si mesma que não adianta, que é melhor parar, que é melhor largar, que é melhor viver no automático? Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cale a voz da desistência e fortaleça a voz da fé. Que todos os pensamentos de derrota, de inutilidade, de incapacidade sejam confrontados pela tua verdade. Que ela entenda que não é o fracasso de hoje que define o futuro que o Senhor preparou. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor quebre as correntes que aprendem ao passado. Situações antigas que ainda paralisam o presente. Traições, perdas, humilhações, erros cometidos, decisões precipitadas, tudo aquilo que se transformou em trauma e que hoje impede essa pessoa de seguir em frente com leveza. O Senhor não a chama para viver em função do que aconteceu. O Senhor a chama para caminhar em direção ao que ainda vai fazer. Que essa palavra de que o Senhor faz coisa nova se torne viva, real, concreta dentro dela. Eu oro pela vida sentimental daqueles que precisam recomeçar, mas têm medo de deixar alguém se aproximar por causa das feridas que ficaram. Eu oro por relacionamentos que terminaram de forma dolorosa e deixaram marcas profundas na alma. Meu Deus, cura as lembranças que ainda trazem lágrimas. Cura os lugares internos onde a rejeição se instalou. Cura as áreas em que a confiança foi quebrada. Que essa pessoa não viva mais escrava do medo de sofrer de novo, mas aprenda em ti a ser guiada com maturidade, equilíbrio e paz. Eu oro pela vida financeira de quem perdeu negócios, perdeu empregos, perdeu oportunidades e agora tem medo de tentar mais uma vez. Pai, visita esse coração que se sente incapaz, esse coração que olha para os boletos e sente vergonha, que se sente pequeno, que se acusa o tempo todo. Em nome de Jesus, que um novo tempo de sabedoria, equilíbrio, planejamento e favor se inicie. Abre portas que ninguém pode fechar, traz conexões certas, dá ideias novas, mas principalmente fortalece essa pessoa por dentro, para que ela não se veja mais apenas como alguém que falhou, e sim como alguém que está em processo. Eu oro, Senhor, pela vida espiritual de quem se afastou, se esfriou, se desanimou no meio do caminho.
pessoas que já oraram com mais intensidade, já buscaram com mais fervor, já tiveram experiências profundas contigo, mas que hoje se sentem distantes, desconectadas, com a fé abalada pelas lutas. Que esta noite seja um recomeço de intimidade com o Senhor. Que essa pessoa volte a falar contigo com simplicidade. Que volte a abrir a Bíblia com fome de ouvir tua voz. Que volte a sentir a tua presença, não como um peso religioso, mas como um descanso para a alma. Senhor, eu coloco diante de ti esse coração que acha que não sabe por onde começar. Tudo parece bagunçado ao mesmo tempo. Vida emocional, financeira, familiar, espiritual. A sensação é de que qualquer passo pode ser o passo errado. Por isso, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga clareza. Mostra, passo a passo, por onde essa pessoa deve começar a se organizar. Mostra qual é o primeiro recomeço que o Senhor está pedindo. Talvez seja voltar a orar, talvez seja pedir perdão, talvez seja organizar a casa, talvez seja cuidar da saúde, dar direção clara, Senhor. Agora, Pai, eu oro especificamente por esta noite, enquanto essa pessoa dormir, que o Senhor faça na alma dela o que nenhuma palavra humana consegue fazer. Que o sono dela seja como um reset de Deus. Que memórias pesadas comecem a perder força, que medos comecem a se desmontar, que ansiedades comecem a ser substituídas por confiança. Se ela tem sido atacada por insônia, pesadelos, sobressaltos, taquicardia na hora de dormir, pensamentos acelerados, em nome de Jesus, eu peço que tudo isso seja repreendido, que esta seja uma noite diferente, uma noite de descanso real. Meu Deus, que ao colocar a cabeça no travesseiro, essa pessoa sinta como se o Senhor estivesse segurando a mão dela e dizendo: você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou aqui, eu vou caminhar com você nesse recomeço. Que ela sinta paz onde antes havia aperto, que ela sinta esperança onde antes havia vazio, que ela sinta leveza onde antes havia peso. Que essa noite seja um marco, um divisor de águas entre o tempo da desistência e o tempo do recomeço com o Senhor. Eu declaro em oração que esta pessoa não é definida pelos fracassos que viveu, ela é definida pelo amor que o Senhor tem por ela. Eu declaro que ela não é escrava dos traumas, mas filho de um Deus que cura. Eu declaro que ela não vai morrer no meio do caminho, porque o Senhor ainda tem capítulos lindos para escrever na história dela. Que o recomeço que o Senhor está preparando seja maior, mais maduro, mais profundo e mais sólido do que tudo o que já foi vivido até aqui. Senhor, se essa pessoa sente medo de tentar de novo, fortalece os joelhos cansados, firma os passos vacilantes, renova a coragem que parece ter se perdido. Que ela não se feche para aquilo que o Senhor está trazendo de novo, por medo de repetir o passado. Mostra que, com o Senhor à frente, o recomeço não é simplesmente repetir uma história antiga, é viver algo que nunca foi vivido antes, com mais experiência, mais dependência de Ti e mais sabedoria. Nesta noite, meu Deus, eu te peço que o Senhor sopre esperança sobre este quarto, que o ambiente mude, que a opressão saia, que a tristeza perca força, que o desânimo seja substituído por um sentimento de que algo bom está sendo preparado. Não porque tudo do lado de fora mudou, mas porque o Senhor está agindo do lado de dentro. Que antes de dormir, essa pessoa consiga respirar fundo e dizer em oração, mesmo que baixinho, mesmo que entre lágrimas: eu me permito recomeçar, eu me permito ser feliz de novo com Deus cuidando de mim. Pai, eu te agradeço porque
Sei que o Senhor está ouvindo essa oração. Sei que, enquanto cada palavra é liberada aqui, o Teu Espírito Santo está trabalhando em lugares internos que ninguém alcança. Sei que o Senhor está visitando histórias, mexendo em lembranças, alinhando caminhos, abrindo portas e fechando outras que não eram Tuas. Por isso, mesmo sem ver tudo agora, nós te agradecemos pela obra que já começou nesta noite. Em nome de Jesus, eu consagro esta noite como um marco de recomeço, que amanhã não seja apenas mais um dia, mas o primeiro dia de um novo tempo. Que a partir daqui essa pessoa caminhe com mais leveza, com mais consciência de que não precisa continuar carregando tudo sozinha, que ela entenda que recomeçar com o Senhor é diferente de tentar de novo do próprio jeito. Recomeçar contigo é caminhar de mãos dadas com quem sabe o caminho. Nós oramos, crendo que o Senhor está presente aqui, neste ambiente, agora. E com fé, entregamos essa vida, esse coração, esse futuro, esse recomeço nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, antes de você dormir, eu ainda quero falar um pouco mais ao seu coração. Muitas vezes, a parte mais difícil do dia não é o que acontece lá fora, mas o que acontece aqui dentro, quando tudo silencia. Quando as luzes se apagam e o barulho diminui, os pensamentos começam a ficar mais fortes, as lembranças aparecem, as preocupações ganham volume. É exatamente nesse momento que o inimigo tenta soprar pensamentos de desistência, de fracasso, de acusação. Por isso, Deus te trouxe para esta oração da noite, para que você não termine o dia ouvindo a voz da derrota, mas ouvindo a voz dele te chamando para um recomeço. Você não é o que deu errado, você não é apenas o resultado das quedas que teve, você não é só aquilo que os outros fizeram com você. Você é alguém que Deus escolheu para levantar, restaurar e conduzir a um tempo novo. Talvez você esteja se sentindo como aquele pescador voltando da noite vazia, caminhando com as mãos cansadas e o coração frustrado. Pode ser que você esteja exatamente nesse ponto em que a vontade é se fechar, não falar com ninguém, não ouvir ninguém, ficar na sua. Mas Deus te alcançou hoje porque Ele não quer que a frustração te faça perder a bênção que Ele já colocou no teu caminho. O recomeço que Deus está preparando para você não é um retorno vazio ao passado. É um passo novo guiado pelo Espírito Santo. É como se o Senhor estivesse colocando diante de você uma porta que já está com a chave encaixada na fechadura, só esperando uma virada. Essa virada é a sua decisão de não viver mais paralisado pelas lembranças, mas de caminhar pela fé. Não é ignorar a dor, não é fingir que nada aconteceu. É decidir que, mesmo reconhecendo tudo o que doeu, você não vai ficar preso ali para sempre. Eu sei que talvez você esteja pensando que já tentou várias vezes e não conseguiu, que já decidiu recomeçar e acabou voltando para os mesmos padrões, para os mesmos erros, para as mesmas respostas. É por isso que hoje Deus não está te chamando para recomeçar na sua força, mas para recomeçar nele. Quando você tenta sozinho, o peso é grande demais. Quando você se apoia só em pessoas, acaba se decepcionando. Mas quando você se apoia no Senhor, até os tombos se transformam em aprendizado e Ele te pega pela mão para que você não fique caído. Nesta noite, Deus está te dando algo que ninguém pode tirar de você. Uma nova perspectiva. Talvez por fora nada mude imediatamente, as contas ainda estejam lá, os desafios ainda existam, os processos ainda estejam em andamento, mas por dentro algo já começou a ser realinhado. Ele está tirando o foco da derrota e te ensinando a olhar para o cuidado dele. Está tirando o foco do que deu errado e te chamando
para olhar para as portas que Ele ainda vai abrir. Está tirando o foco das vozes que te diminuem e te lembrando da voz que te chama de filho, de filha. Eu quero te incentivar, em nome de Jesus, a fazer um gesto profético aí onde você está. Se for possível, coloque a mão sobre o seu coração e diga em voz baixa, mas com sinceridade: Senhor, eu me permito recomeçar em Ti. Eu me permito ser feliz de novo. Essa frase simples é uma declaração de fé. É como se você estivesse dizendo tanto para Deus quanto para você mesmo que a última palavra sobre sua história não será a desistência, mas o recomeço. A partir de hoje, quando o pensamento vier dizendo que é melhor parar, que não adianta, que você não nasceu para vencer, responda em oração. Mesmo que seja uma oração curta, mesmo que seja apenas um suspiro em direção ao céu, diga: Pai, eu estou cansado, mas eu confio no Senhor para me ajudar a recomeçar. Deus não se ofende com a sua sinceridade. Ele não está esperando que você se apresente perfeito. Ele está esperando que você se apresente verdadeiro. Eu também quero que você marque esta noite como um dia especial na sua caminhada com Deus. Se puder, depois que esta oração terminar, anote em algum lugar, no seu caderno, no celular, na Bíblia. Escreva assim: hoje apresentei a Deus o meu recomeço. Isso não é superstição, não é memória de fé. Lá na frente, quando você olhar para trás e ver as mudanças que Deus fez, você vai se lembrar desta noite e entender que o Senhor já estava movendo tudo nos bastidores enquanto você orava. Meu irmão, minha irmã, se durante esta oração você sentiu paz entrando no seu coração, se em algum momento você sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com você, saiba que isso não é imaginação. É o Espírito Santo te abraçando no meio da sua realidade, exatamente como ela está. Ele está te dizendo que a sua história não parou, que ele não desistiu de você, que ainda há páginas de alegria, de cura, de restauração e de testemunhos para serem escritas. Agora eu quero falar diretamente com você que ficou aqui até o final. Se essa palavra alcançou a sua alma, eu não quero que você simplesmente desligue o vídeo e siga a noite como se nada tivesse acontecido. Assim que essa oração terminar, olhe a descrição deste vídeo. Ali embaixo eu deixei uma mensagem especial para você, com direcionamentos e passos práticos para esse tempo de recomeço. Pode ser uma instrução, um propósito ou uma orientação que vai encaixar exatamente no que você está vivendo. Leia com atenção, porque muitas vezes Deus usa justamente esses detalhes para mostrar o próximo passo. Eu também quero te pedir com muito carinho que você deixe seu comentário aqui embaixo. Se você quiser, escreva seu pedido de oração, o seu nome, a área da sua vida em que você mais precisa recomeçar. Se não quiser se expor muito, você pode simplesmente escrever a frase de fé que declaramos juntos: eu me permito recomeçar e ser feliz. Quando você escreve, é como se estivesse colocando diante do altar de Deus aquilo que está no seu coração. E sempre que voltar neste vídeo, pode reler o que escreveu e orar novamente, crendo que o Senhor está trabalhando. Não se esqueça também de deixar o seu amém nos comentários, porque isso é mais do que uma palavra, né? Uma declaração pública de que você crê no que foi orado aqui. E se essa oração falou com você, clique no botão de gostei. Pode parecer um detalhe simples, mas quando você faz isso, o próprio YouTube entende que este conteúdo está abençoando vidas e começa a mostrar esse vídeo para mais pessoas que estão cansadas, desanimadas, pensando em desistir e precisando ouvir exatamente essa mensagem. Se você ainda não faz parte desse canal de oração, eu te convido a se inscrever
e ativar o sininho das notificações. Assim, todos os dias você poderá ser lembrado de buscar a presença de Deus, seja de manhã, à tarde ou à noite. Recomeços não se constroem em um dia só. Eles são fortalecidos aos poucos, na constância, na caminhada. Eu quero estar com você nessa jornada, orando por você, declarando palavra de vida sobre a sua casa e sendo instrumento de Deus para fortalecer a sua fé. E eu te peço mais uma coisa, que talvez seja a mais importante de todas, depois da sua própria vida espiritual. Não guarde essa oração só para você. Existem pessoas muito perto de você que também estão cansadas, em silêncio, pensando em desistir. Gente que parece forte, mas que por dentro está esgotada. Assim que terminar aqui, compartilhe essa oração com pelo menos 3 pessoas especiais. Envie para alguém da sua família, para um amigo, para alguém que você sabe que está passando por lutas, ou até para aquela pessoa que Deus trouxe agora à sua mente. Enquanto você ouvia essa mensagem, você pode compartilhar no WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos da igreja, no trabalho ou no seu status. Pode mandar para alguém que mora longe e que você não consegue abraçar pessoalmente. O que hoje chegou ao seu coração, Deus quer usar através de você para alcançar outros corações. Quando você compartilha uma oração como esta, você está sendo resposta de Deus para alguém que pediu um sinal em silêncio. Agora, para encerrarmos esta noite onde você estiver, respire fundo mais uma vez e receba essa palavra no seu espírito. Você não vai terminar essa fase desistindo, você vai atravessá-la recomeçando com Deus. O que hoje parece fim, nas mãos do Senhor, pode se transformar em um novo começo. Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te fortalece e Ele vai te surpreender. Que o Senhor cubra o seu quarto com paz, acalme a sua mente, descanse o seu corpo e renove o seu interior. Que você durma debaixo da proteção do Altíssimo e acorde sabendo que há um Deus vivo cuidando de cada detalhe do seu recomeço. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre a sua vida, esperança sobre o seu coração e força nova sobre a sua caminhada. Que Deus te abençoe poderosamente, tenha uma noite de descanso na presença do Senhor e agora vá na fé. Leia a descrição, deixe o seu comentário, curta este vídeo, compartilhe esta oração com quem você ama e volte depois para testemunhar o que Deus fez no seu recomeço. Amém.